E agora, você vai ouvir uma ministração da Palavra de Deus com o Bispo Amaro sobre o sangue de Jesus. Esta é uma das 8 mensagens pregadas durante a Semana Santa 2015 no Templo Central da Igreja Batista Maranata em Brejo Santo. Ouça com atenção, Deus vai falar com você. Lucas, capítulo 24. Leiamos a partir do verso 30, que diz assim, do 36 em diante. Quem encontrou Lucas 24, diga: o sangue de Jesus tem poder. Muito bem, então leiamos. Diz assim: falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Está um pouquinho de microfonia grave aqui. Ó. Vamos ver se a gente tira. Um pouco, está grave demais os retornos, e está dando uma microfonia, aí vai sair na gravação e sair lá fora. Ok, melhorou. Aí, oi, eu vou ler de novo. Muito bem. Lucas capítulo 24, a partir do 36, leiamos. Falava ainda estas coisas. Agora colocou o S demais, aí vai ficar do mesmo jeito. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou o mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem nem carne, nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. A igreja já está ligada. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles, e a igreja do Deus vivo diz amém. E ele comeu na presença deles, assinado Jesus de Nazaré. Estou vivo! E ele comeu o pão, aliás, o peixe assado e o favo de mel com os discípulos, assinado Jesus Cristo vivo. Irmãos, eu não preciso reler o texto, porque vocês já pegaram no ar. Na leitura, vocês já viram que o 5º derramamento de sangue aconteceu quando Jesus teve os seus pés perfurados. Já deu para perceber? Deu, porque
na leitura, o verso 40, dizendo isto, mostrou-lhes as mãos, das quais falamos ontem, as mãos e os pés. Então, a quinta vez que o nosso Senhor Jesus derramou seu sangue, foi quando perfuraram os seus pés com um cravo. E eu gostaria de sua atenção dobrada para o que Deus tem a nos dizer nesta noite. A questão do cravo que pregaram nos pés do Senhor segue alguns princípios dos cravos das mãos, como por exemplo, eram pregos diferenciados, a pontinha era muito fina, e quando entrava na pele ou no couro ou no corpo do crucificado, formava um buraco muito grande, rasgava a pele, rasgava o corpo. Então algumas coisas não precisam repetir, porque ontem à noite foram faladas. Mas eu gostaria de dizer a vocês algumas coisas que vocês não ouviram ainda, sobre esses cravos nos pés. O diabo sempre teve os pés de Jesus em vista. Os pés de Jesus sempre foram visados pelo diabo. A tentação que o diabo fez em Jesus, em Lucas 4 e em Mateus 4, podem olhar, que ali mesmo o diabo quis fazer os pés de Jesus errarem. Ele citou um texto do Salmo 91, levou Jesus a um lugar muito alto e disse assim: olha, pula daqui, porque está escrito que se você pular, Deus vai dar ordem aos seus anjos a teu respeito, para que você não tropece com o pé em alguma pedra. Está escrito. Então o diabo pega um texto bíblico e o interpreta ao seu bel prazer, para fazer Jesus tropeçar com o seu pé, porque o diabo tinha medo dos pés de Jesus. Eu vou repetir: o diabo sempre teve medo dos pés de Jesus. Eu vou dizer outra vez para você dar um glória a Deus mais forte. O diabo sempre teve medo dos pés de Jesus. E no fim desse sermão você vai ter mais certeza que ele não apenas tinha medo, mas ele pode continuar tendo medo, porque ele está condenado a ficar sempre debaixo, derrotado. Havia uma promessa de Deus para o seu povo, que sempre foi uma ameaça para Satanás. Quando Israel, aliás, quando Adão e Eva pecaram lá no jardim, Deus foi visitá-los. Está cortando o microfone. Aí sai lá do outro lado. Os irmãos entendam que eu vou esperar esse microfone vir, porque eu estou pesquisando esse assunto desde janeiro, e eu passo 5 horas por dia me consagrando para essa mensagem. Amém? Quem diz amém? E eu não quero que saia nenhuma palavra fora do que Deus ministrou a mim. Então deixa eu voltar. Agora tá. Eu agradeço os irmãos do som demais, mas eu tenho que estar sempre orientando aqui, porque o que Deus ministrou a mim, eu quero ministrar à igreja. Quem diz amém? Então, voltando aqui, havia uma promessa
A promessa de Deus, depois que Adão e Eva pecaram, era uma ameaça para Satanás. Que foi que Deus prometeu que foi uma ameaça para Satanás? Lá no jardim do Éden, Deus disse: Satanás, serpente do inferno, olhe para cá, eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente da mulher. Tu, Satanás, serpente, ferirás o calcanhar da semente da mulher, mas pode ter certeza que ele esmaga a tua cabeça. Aleluia. Essa promessa Deus fez, essa ameaça Deus fez ao diabo, de que nasceria um filho da mulher, que na verdade seria Jesus Cristo, e esse filho, quando nascesse, iria esmagar a cabeça do diabo. E a partir daquele dia, o diabo não teve sossego, porque o diabo, ele pode ter perdido muitas coisas na vida, mas ele não perdeu uma coisa: a certeza de que quando Deus fala, ele cumpre. E se Deus disse: os pés do meu filho vão esmagar a tua cabeça, o diabo sabia, como até hoje ele sabe, que o que Deus fala ele cumpre. O diabo sempre soube, pode custar, não sei quando será, mas um dia vai vir essa pessoa para tentar pisar na minha cabeça, e eu estou aceso. Na hora que Jesus pisou aqui, o diabo foi lá e disse assim: pula, 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 para tentar acabar com o poder dos pés de Jesus. Mas Jesus bateu na cara do diabo e disse: sai, Satanás! E o diabo saiu, e Jesus prosseguiu, e os pés de Jesus continuaram intactos. Quem entendeu, diga amém. Aquele texto de Gênesis 3,15 que eu acabei de citar, de recitar, nos traz algumas lições. Primeiro, eu porei inimizade. Quem é que está dizendo que vai pôr inimizade entre o diabo e Jesus, entre a semente da mulher e o diabo? Quem está dizendo que vai pôr essa inimizade? O próprio Deus está dizendo. Então escute uma coisa: nunca pôde, escute, nunca pôde haver, nem jamais haverá, nem poderá haver amizade entre Deus e Satanás, entre o povo de Deus e o povo do diabo, entre os anjos de Deus e os anjos de Satanás. Sempre haverá uma diferença. Onde o povo de Deus passar, a santidade, a palavra, o poder sempre vai diferenciar o ambiente. Não haverá comunhão entre as trevas e a luz, nunca haverá comunhão entre Deus e Belial, nunca haverá comunhão entre Jesus e o capeta, nunca haverá comunhão entre o povo de Deus e o povo das trevas. O povo de Deus é santo. A gente só vive aqui, mas somos peregrinos nessa terra. E essa inimizade quem colocou foi Deus, inimizade espiritual. O servo de Deus nunca vai dizer que a macumba é verdadeira e que presta. O servo de Deus nunca vai dizer que a maconha é de Deus, no sentido usual que hoje existe. O servo de Deus sempre vai confrontar as trevas, porque essa inimizade quem colocou foi Deus. Por isso que Jesus disse: quem for amigo do mundo é meu inimigo, porque eu é quem estou colocando essa barreira. Meu povo é um povo meu, zeloso e de boas obras, e acabou. Escute bem. Então, como já falei logo no início do ministério de Jesus, Satanás vai atacar. Ele está com medo da cabeça ser esmagada. Cita um salmo para ver se Jesus cede. Está escrito que se você pular, você não tropeça em alguma pedra. Mas Jesus Cristo
já sabia de tudo. Jesus Cristo já sabia que tinha que guardar os seus pés. Os pés são sinônimos de sustentação. Os pés são sinônimos de segurança. Jesus tinha que guardar os seus pés, e ele mesmo tratou em ajudar os seus discípulos saberem quão valorosos são os nossos pés. Como por exemplo, antes de ser traído, ele pegou uma bacia d'água e saiu lavando os pés dos seus discípulos, como quem queria dizer: os meus pés têm valor e os teus pés também os têm. É como que ele queria dizer: Isaías tinha razão, quão formosos são os pés dos que anunciam o Evangelho. Jesus estava lavando os pés dos seus discípulos, como quem queriam dizer: valorize seus pés, veja por onde anda, seja digno, ande por terra direita, ande corretamente, ande honestamente, porque os meus pés têm valor e os de vocês também terão. E quão formosos são os pés dos que anunciam. Jesus também deu muito valor aos pés dos seus discípulos, porque Isaías já tinha profetizado quão grandiosos, quão lindos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Satanás não tinha medo apenas daquela promessa lá no jardim do Éden, pisar sua cabeça, mas quando o salmista entrou em ação, o salmista também soltou uma que o diabo sabia muito bem, que ele citou um texto do mesmo capítulo, do Salmo 91, lá no meio do capítulo, o salmista, lá no verso 13, diz assim: pisarás o leão e a serpente. O diabo disse o quê? E o salmista continuou escrevendo: calcarás os pés do leãozinho e da serpente, pisarás. E o diabo colocou aquele negócio na cabeça de tanto ler o Salmo 91, o diabo cita para Jesus, porque no Salmo 91 estava escrito também: pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés do filho do leão e da serpente. Ou seja, o escritor Moisés falou desse negócio de esmagar a cabeça do diabo, e o escritor do Salmo 91 também disse: vai ser pisada, vai ser pisada, vai ser pisada. O diabo existe, mas é para ficar com a cabeça lascada. Jesus vai arrebentar a cabeça dele. O diabo sabia que sua hora estava chegando, então o diabo aprontou tudo para ver se nunca essa ameaça se cumpriria em sua vida. Jesus nasce, cresce, se batiza, ele contra-ataca. Se é esse aí que vai fazer isso com os pés dele, eu vou logo arrebentar com seus pés agora. Vou arrebentar com seus pés. E Jesus não pula lá de cima, porque Jesus tinha que ter sustentação, e ele sempre sustentou a barra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aí então Jesus ressuscita, apresenta-se para os seus discípulos, e toda a atenção é pouca. E quando ele chega para os seus discípulos, que estavam meio que confusos, eles estavam meio confusos realmente. As mentes dos discípulos estavam, a palavra de Deus diz que muitas coisas passavam pela mente dos discípulos, porque nós estamos na sexta-feira da paixão. Essa hora Jesus estava morto, Jesus havia sido chicoteado, coroa de espinhos, pancadas de todo jeito, e os discípulos estavam aterrorizados. A Bíblia Sagrada faz questão de dizer que eles estavam, no texto que eu li, olha como é que estava a mente deles. Diz a Bíblia que estavam surpresos, amedrontados, perturbados, duvidosos e ao mesmo tempo alegres. Vocês conseguem conciliar esse tanto de coisa? Duvidosos, perturbados, angustiados, duvidosos e alegres. Como é que se acumula esse monte de sentimento no coração só? A mente do homem, do pessoal dos seus discípulos estava sem nexo. Aí Jesus chega e diz: Shalom, aleluia. A mente de vocês está perturbada, mas Shalom,
Shalom, ou seja, receba a minha paz. A minha paz eu vos dou. Essa palavra na língua original é Shalom. Quando a Bíblia diz Jeová Shalom, significa dizer Deus de paz. Saúde esse irmão que está perto de você. Diz Shalom Adonai, ou seja, a paz do Senhor. Ele diz um amém ou não diz? Ele diz um amém? Jesus chega e diz Shalom e os saúda. E a paz começa a invadir o coração dos discípulos. Estou falando para alguém que está aqui nessa noite, é discípulo de Jesus, mas está com esses sentimentos também na alma, perturbado, angustiado, entristecido, magoado e duvidoso. Jesus apareceu para os seus discípulos e disse: hoje eu tiro essa confusão da mente de vocês. Estou aqui ressuscitado. Senhor, és tu mesmo? Sou. Vejam os meus pés, vejam que eu sou carne, eu sou osso, e o espírito não tem isso. E vocês veem que eu tenho carne e tenho osso. Diga bem forte: Jesus ressuscitou. Diga mais forte: Jesus ressuscitou. Queridos, e a forma de Jesus Cristo pisar na cabeça do diabo era com seus pés feridos. É tanto que os pés de Jesus feridos, até o salmista já tinha tratado sobre isso. O diabo não conseguia entender essa questão. Lá no Salmo 22, verso 16, lá está escrito, já previsto pelo salmista, diz assim, ele falando em nome de Jesus, como se Jesus estivesse falando, diz assim: pois os cães me rodearam. Escute aqui, olha para cá, ó. Os cães me rodearam, o ajuntamento de malfeitores me cercou. Não foi assim com Jesus? Não foi assim? O ajuntamento de malfeitores me cercou e transpassaram-me os pés. Então o diabo lia no texto: os pés dele vão me matar, vão acabar com a minha cabeça. Aí no outro salmo dizia: os pés dele vão ser transpassados. Como era que ficava a cabeça do diabo? Imagina aí, se uma pessoa está com os pés transpassados, os pés feridos, que força ele tem para pisar? É porque a mente de Deus, só quem entende é Ele. Deus não tem explicação e nem dá explicação muitas vezes para o diabo. Ele que se cuide, na hora certa a lapada chega. Como que o diabo conseguia associar? Está entendendo, pastor Acrismar? Aqui diz: pisarás o leão e a áspide. Está profetizado que ele vai pisar em minha cabeça. Mas eu estou vendo aqui, está escrito que alguém vai colocar um prego nos pés desse homem. Então eu vou planejar um meio para ver se ele não pisa. Quem está entendendo o mistério? Quem está entendendo o que eu estou falando? Aí o diabo entra por um caminho, e foi por esse caminho que ele levou na cara. Jesus lá na frente, está escrito que vai dizer: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Quem diz amém? O diabo vai aprontar para ajudar a se cumprir o furo nos pés de Jesus. É aí que ele se acaba. Quando o diabo pensar que está armando cilada para você, se você estiver na presença de Deus, é naquela cilada que ele vai cair do cavalo. Por um caminho virão contra ti, e por 7 fugirão. Só quem acredita, levante suas mãos e dê glória a Deus agora. Atenção aqui para você. Deixa eu dar alguns fatos sobre esses cravos. Atenção. Primeira coisa que eu quero que você saiba é que esse cravo dos pés era maior do que o cravo das mãos. O cravo das mãos tinha que passar apenas na palma da mão, o pau da cruz, a madeira da cruz, e dar uma curva atrás de uns 10 centímetros, para não voltar. Alguém me ouve?
Então imagina aqui, olha cá. A cruz tinha cerca de 10 centímetros de largura, com mais 2 centímetros, vamos dizer, das mãos, 1 centímetro daria, e dobrava lá 10 centímetros, então cerca de 20 centímetros a 25 centímetros o cravo das mãos. Mas o cravo dos pés tinha que ser pelo menos o dobro, porque não eram 2, queridos, era apenas um. Tinha que romper a mesma madeira, da mesma espessura, e romper 2 pés um em cima do outro. Esse fato você não pode deixar escapar de sua mente. Era apenas um prego para perfurar os 2 pés, sob a pressão de uma marreta, não um martelo comum, para fazer essa perfuração. E atenção, a dor era tão grande, o grito do crucificado era tão forte quando essa marreta batia em cima dos 2 pés, que muitos soldados só faziam isso com medo de morrer, porque se não fizesse isso morreria. A pancada com aquela marreta para enfiar aquele cravo nos pés era tão forte que o soldado que fazia aquilo tinha que passar por um treinamento psicológico para poder fazer aquilo. Atenção, ninguém conseguiu até hoje planejar uma pena de morte mais dolorosa do que a cruz. A cruz não foi projeto judaico. Os judeus executavam por apedrejamento, mas apedrejamento é simples, o cara morre na hora. E a cruz era feita para o cara ser crucificado hoje e passar até 8, 9 dias agonizando lá. É tanto que quando mataram Jesus, eles pensavam que Jesus ia passar vários dias agonizando, e quando chegaram na sexta-feira santa à tarde, ele já tinha morrido. E eu analisando isso hoje, porque Jesus morreu tão rápido, todo mundo ficava na cruz agonizando dias e dias, e Jesus ficou ali apenas algumas horas. 3 da tarde ele morre, antes do homem chegar e quebrar suas pernas para ele morrer logo. Eu perguntei: Senhor, por que o Senhor morreu logo? Sabe o que o Senhor me disse? Eu acredito que é assim, porque eu creio que a voz do Senhor assim o é. Mataram sim, crucificaram, melhor falando, judiaram dele, mas tem que morrer, morre logo, porque a morte dele foi a minha vitória, e eu precisava de vitória logo. Aquele homem que batia o martelo, se não fizesse morreria. A mente dele era preparada para aquele momento tão terrível. Quando uma pessoa era crucificada, escute aqui, nas mãos aqui, o cravo na mão aqui, tinha que ter uma sustentação aqui, nesse lado do braço aqui, porque senão a carne rasgava. Mas nos pés não tinha nada que ajudasse. Escute, porque o osso da perna ajudava o cravo a não rasgar o pé, não rompia o osso da perna. Portanto, tinha que ser apoiado totalmente o corpo em cima daquele cravo. E quando o crucificado ali estava, ele tinha 2 opções apenas. Escute aqui, 2 opções apenas. Uma era não se apoiar no cravo. Escuta bem, quem está me ouvindo. A primeira era não se apoiar no cravo, para não doer o pé. Mas se ele não se apoiasse no cravo, ele morreria sem oxigênio no pulmão, e isso aqui inchava rapidamente. Era a primeira opção, era não se apoiar no cravo e morrer sem oxigênio, sem respirar. Ou então se apoiar no cravo
e tomar um pouco de ar, e os pés irem a tamanha dor insuportável. As duas opções eram essas duas: ou vai para cima dos pés, para os pés doerem mais, ou não vai e morre sem ar. Não era o desejo daqueles homens matarem logo, que quando querem matar uma pessoa, escute, se prega um prego desse tamanho na cabeça, ou em cima do coração. Os pés não são órgãos vitais, por isso o desejo era judiar, era maltratar, e o diabo estava ali dizendo: ele disse que ia pisar na minha cabeça, mas olha aí agora o que é que eu fiz. O Salmo 22 se cumpriu na minha vida. Enfiei o prego nos seus pés. O diabo aprontou isso, gente, porque além da promessa em Gênesis, da confirmação nos Salmos, quando Jesus Cristo pisou na terra, parece que os crentes já sabiam quão valiosos eram os pés do Senhor Jesus. Vocês notam quantas pessoas vão aos pés de Jesus nos evangelhos? Levante a mão e diz amém. Se você vê, por exemplo, Marta, a Bíblia diz, aliás, Maria diz que Marta tinha uma irmã chamada Maria, a qual assentava-se também aos pés de Jesus e ouvia sua palavra. Diga glória a Deus. Isso está escrito em Lucas 10, verso 39. Ela se assentava aos pés, diga aos pés de Jesus. O diabo olhava aquilo: o que é que tem nos pés desse homem, que essa mulher só quer estar nos pés dele escutando sua palavra? Mas a Bíblia diz também que um povoado, um pessoal, uns discípulos de Jesus, depois que viram uma pesca maravilhosa que Jesus fez, a Bíblia diz que, e vendo isto, ou seja, a pesca maravilhosa, Simão, no caso Simão, não os discípulos, mas Simão, se prostrou aos pés, diga, Simão se prostrou aos pés do Senhor depois da pesca maravilhosa. Sabe o que ele disse nos pés do Senhor? Senhor, ausenta-te de mim. Não foi olhando para a face, foi olhando para os pés. Quem dá glória a Deus? Esses pés que vão esmagar a cabeça do diabo. Quem diz glória a Deus? Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Quem é que ama os pés do Senhor? Levante a mão e diga amém. Escute, depois de um culto num sábado numa sinagoga, Jesus veio para a casa de um fariseu almoçar. Aí a palavra de Deus diz que de repente entra uma mulher pecadora. Ela vem com tanta vergonha que chega por trás de Jesus. Sabe o que ela faz? Diz que entrando ela por detrás, diz que ela, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhes os seus pés. Oh, glória a Deus! Regar os seus pés com as suas lágrimas, e enxugava as lágrimas com os seus cabelos, e ungia os pés de Jesus com unguento. Quem dá glória a Deus? Até a prostituta aprendeu isso. Quem dá glória a Deus? Começou a chorar e alisar os pés de Jesus e colocar perfume nos pés de Jesus, porque aqueles pés iriam esmagar a cabeça do diabo. Possa levantar as suas mãos e dar glória a Deus agora, igreja. Os crentes parecem ter percebido isso, e o Espírito Santo os dirigiu a valorizar os pés de Jesus. Isso está lá em Lucas 7,38. Quem levanta a mão e diz glória a Deus? A mesma Maria, da qual já falei, lá na frente em João 11,32, ela vai chegar no lugar. A Bíblia diz: tendo pois Maria chegado aonde Jesus estava, quando viu o Senhor Jesus, ela se lançou aos seus
pés e diz: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ajuda meu irmão. Jesus era nos pés. O negócio do crente é nos pés de Jesus, com o joelho no chão e com o rosto em terra. Você tem que se humilhar nesses pés de Jesus. O diabo disse: que negócio é esse? Que negócio é esse que esse povo tem com esses pés? Ora, o que é que tem? O Espírito Santo dirigindo, unge os pés dele, chora nos pés dele, adora nos pés dele, aprende nos pés dele, porque os pés dele vão pisar na serpente enganadora. Só quem crê nesta palavra, dá uma salva de palmas aí para meu Jesus de Nazaré. Eu vou fazer uma pergunta. Se a sua resposta é sim, você dê um glória a Deus, mas dê para estrondar tudo. Tu está entendendo a palavra? Eu vou perguntar de novo. Se a sua resposta for sim, dá um aleluia para arrebentar tudo isso aqui em nome de Jesus. Tu está entendendo essa palavra? Lá está a filha de Jairo doente. Jairo parece que tinha lido lá que os pés do homem têm poder. Aí diz a palavra de Deus, lá está escrito, lá no livro de Marcos 5:22. Olha o que diz lá: e eis que chegou a Jesus um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, vamos levantar minha filha. O negócio do cristão que quer as coisas de Deus, é nos pés, é nos pés, é nos pés, é nos pés, porque os pés de Jesus são sinônimos de autoridade contra Satanás. Levanta a mão da glória, aquele que vive e reina para sempre. Aleluia. E uma vez, uma mulher estava com uma filha endemoniada. Ela disse: o que é que eu faço? Os pés de meu Senhor têm poder. Aí a Bíblia diz lá no livro de Marcos 7:25, escuta: porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar de Jesus, quando ele passou, ela se lançou aos pés de Jesus e disse: Senhor, vamos resolver minha causa. E parece que Jesus estava entendendo tudo. Claro que sim, que estava. Jesus disse assim, em outras palavras: já que você veio para os meus pés, e meus pés foram levantados para ter autoridade e ter poder, vai agora que a tua filha será curada. Quem está nos meus pés tem libertação. Eita, glória a Deus. Aleluia. E um leproso que Jesus curou, quem está lembrado dele? 10 leprosos iam passando, Jesus Cristo disse: está curado todo mundo, está curado todo mundo. Aí lá na frente, um disse: mas eu estou curado, peraí, vamos voltar para agradecer o homem. Os 9 disseram: vamos em frente, vamos voltar nada. Mas a Bíblia diz que um voltou e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças porque havia curado. Lá em Lucas 17, quando ele se viu curado, diz que ele voltou curado e se lançou nos pés. Obrigado, Senhor. Os pés do Senhor é lugar para agradecer. O diabo tem raiva disso, mas a igreja faz. O diabo tem raiva, mas a igreja faz. Levanta a mão e glorifique o Senhor. Vou te fazer uma pergunta. Se for um sim a tua resposta, diga um glória a Deus e um aleluia misturado. Eu pergunto: tu está entendendo a palavra? Vou fazer uma pergunta novamente. Outra pergunta. Se for um sim a tua resposta, você vai dizer: o sangue de Jesus tem poder. Vou fazer a pergunta: tu estás gostando da mensagem? Então aplauda esse Senhor que pode todas as coisas. Todo mundo queria estar aos pés de Jesus. Parece que isso trazia uma mensagem para mim: são eles que vão pisar a cabeça de Satanás. Quem diz amém, Jesus? Diga comigo: Senhor, eu quero estar aos teus pés. Mais uma vez: Senhor, eu quero estar aos teus pés. Sabe o que aconteceu um dia? Ele chegou num lugar chamado Gadara. Tinha um cabra endemoniado, quebrando tudo. O homem não vestia roupa, vivia dentro dos cemitérios.
O demônio se manifestou e disse: não me expulse não, não está na hora não, não está na hora, não está na hora, não faça isso, não faça isso. Jesus disse: não está o quê? Você vai largar o corpo desse rapaz agora. Sai. Sai ou não? Sai, sai. Quem não sai o quê? Como é teu nome? Legião. Pois vai sair com legião e tudo, porque o meu nome tem poder. Sai, sai. Na mesma hora diz a Bíblia que o cara ficou com o juiz no lugar, pediu uma roupa e se vestiu. Aí o texto diz lá para nós, que aquele cara liberto, lá em Lucas 8:35, quando ele se viu liberto, sem o demônio lhe atormentar mais, ele disse: ei, Jesus, espera aí, o que é que você quer? Eu quero me ajoelhar nos seus pés agora. E vai lá e se lança nos pés de Jesus. Eu quero ouvir um glória a Deus da igreja. Eu quero ouvir um aleluia da igreja. Aqueles pés que o diabo furou, é porque ele tinha medo dos pés de Jesus. Porque ele tinha medo dos pés de Jesus, porque nos pés de Jesus se louva, se agradece, se pede, se é liberto, recebe-se cura. É nos pés do Senhor que nós recebemos seus ensinamentos. E até hoje a igreja ama os pés do Senhor. Eis aqui os meus pés. Jesus diz para você nessa noite aqui, povo de Deus: eis aqui os meus pés, adore nos meus pés, seja liberto nos meus pés, aprenda nos meus pés, agradeça nos meus pés, adore nos meus pés, beije os meus pés, enxugue as lágrimas rolando nos meus pés, coloque seus cabelos nos meus pés, coloque seus olhos nos meus pés, coloque o seu corpo, o seu rosto nos meus pés, curve sua cabeça nos meus pés, ame meus pés, porque os meus pés têm poder, glorifica, igreja pentecostal, aplaude. Esse sangue que foi derramado naqueles escravos, através daqueles escravos, é poderosíssimo. Me chama para ir aos pés do Senhor hoje. Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 1, verso 13, ele diz assim: agora, repete isso aí, agora, vai. Amanhã não, agora, vai. Mais uma vez, agora. Aí ele diz: em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue e chegastes perto. Pode glorificar que isso é forte. Pode glorificar que isso é forte. Então você não ouviu direito não, vou ler de novo, vou dizer de novo, vou recitar de novo, vou falar de novo. Olha o poder que tem esse sangue. Paulo diz: agora, repete. Mais uma vez, vai. Em Cristo Jesus, vai. Em Cristo Jesus, vós que estava longe, fostes aproximados de Deus pelo sangue de Jesus. Agora você entendeu? Glorifica ao Deus eterno. Glorifica com glória, com aleluia e com palmas. Vai aí, porque esse sangue tem poder. Esse sangue tem poder para nos aproximar. Através do sangue, diz a Bíblia, você que estava longe, chegaste perto. Se alguém perguntar para você aí, qualquer dia, a partir de agora, você está perto ou está longe de Deus? O que é que você vai dizer? Mais uma vez, vou perguntar. Se alguém perguntar, você está longe ou perto de Deus? O que é que você diz? Aí se alguém disser, por que você está perto de Deus? Você vai dizer, por causa do poder que há no sangue de Jesus. Porque Paulo disse, agora, não é ontem, nem amanhã, hoje você está perto. Diga, eu estou perto de Deus. Diga mais forte, eu estou perto de Deus.
Eu vou perguntar à igreja: tu está perto de quem, igreja? Se eu perguntar por quê, você diz o quê? Pelo sangue de Jesus. Pode aplaudir e dar glória a Jesus de Nazaré. Você está perto. Agora eu pergunto a você: você está perto do Senhor Jesus e do nosso Deus por causa do seu dinheiro? Teu dinheiro te aproxima de Deus? Tua família te aproxima de Deus? Não. Pode ajudar em muita coisa, mas só por causa do sangue de Jesus é que você pode ter aproximação a Deus. Ele está bem pertinho de tu aí. Eu profetizo agora que ele está bem pertinho aí, ó. O Espírito Santo está bem pertinho de você aí. E ainda o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, verso 19, ele disse assim: irmãos, tendo pois intrepidez, diga intrepidez, mais uma vez, ó, intrepidez ou ousadia para entrar no santo dos santos, ou na presença de Deus. Aí ele diz claramente: pelo sangue de Jesus. Dê glória a Deus agora. Tendo pois intrepidez para entrar no santo dos santos, por causa de quê? Pelo sangue de Jesus. Eu quero perguntar a você: você pode ou não pode entrar no santo dos santos ou na presença de Deus? Se pode, manifesta aí dizendo que pode, por causa de Jesus e do seu sangue. Quem pode dar glória a Deus? Então o diabo, quando disse assim: tem uma profecia ali, também eu vou optar por essa profecia aí. Tem uma que diz que ele vai pisar na minha cabeça, mas quem sabe uma mudou de ideia, vai até me usar. Peraí, pegou o pé de Jesus em cima do outro e enfincou aquele cravo e ficou de lá. Disse: acabei com ele, não tem mais pé. E agora? Eu vou te dizer uma coisa: naquele mesmo dia, Jesus deu notícia de que a morte não conseguia vencê-lo. Aquele homem que disse assim: Senhor, lembra-te de mim quando o Senhor vier lá na frente para buscar a tua igreja. Jesus disse: não, eu vou me lembrar de tu é hoje, menino. Hoje mesmo tu entrarás comigo no paraíso. Pode se preparar que hoje você entra lá. Quem diz glória a Deus? O cabra morre naquele mesmo dia. Jesus pega na mão dele e diz: vamos dar uma volta ali embaixo. Quem dá glória a Deus? Para onde, Senhor? Lá embaixo. Quem dá glória a Deus? Senhor, lá embaixo, o que é que tem lá embaixo, Senhor? Lá embaixo tem um abismo para onde os demônios vão quando meu povo expulsa. Quando vocês expulsam um capeta, ele não quer sair do couro porque sabe que lá embaixo, ele não quer sair dos coros das pessoas não, porque ele sabe que lá embaixo tem um abismo para onde todo demônio vai quando é expulso. Quem dá glória a Deus? É por isso que ele grita. Quem diz amém? Senhor, e lá do outro lado tem o inferno. Quem morre sem Jesus, quem morre sem meu pai, vai lá para o inferno. Mas lá embaixo também tem o seio de Abraão. Eu não te disse a tu que tu ia entrar comigo hoje no paraíso? Vamos lá. Lá entra Jesus no Hades, pode se assentar. Imagina as pisadas de Jesus entrando lá embaixo. Quem diz glória a Deus? Estremecendo o inferno. Quem diz glória a Deus? Eita, mistério de Deus na terra. Eita, labra caxarábia, neve a casa. Naquele mesmo dia, o capeta teve notícia que estava acontecendo um negócio diferente lá embaixo. Quem diz amém? Quando ele entra lá embaixo, passa pelos demônios que estão dentro do abismo e diz: fiquem aí. Passa por aqueles que estão lá no inferno, no Hades, e diz: quem era aí, em nossas palavras, que era do tempo de Noé, que não ouviu minha palavra, venha para cá. E foi chegando aquele povo que morreu antes do dilúvio e não tinha aceitado Deus. Senhor, o Senhor disse: eu sou o Senhor da vida. Pregaram meus pés para eu não ter poder, mas meu corpo está lá, mas eu estou aqui. Como é? Quer subir mais eu?
Aleluia! E aquele povo de antes do dilúvio chegaram perto de Jesus. Jesus disse: antes de subir, vamos dar uma passeada do outro lado. Vocês que estão aqui no inferno comigo, pula o abismo comigo e vamos passar para o céu de Abraão. Quem dá glória a Deus? Aí vieram todos acompanhando Jesus, passaram pelo abismo. Quem dá glória a Jesus? E chegaram no seio de Abraão, lá embaixo. Quem dá glória a Deus? Lá embaixo. Quando Jesus chega no seio de Abraão, esse lugar tinha outro nome. Colocamos seio de Abraão porque meu pai é grato. Abraão foi amigo de meu pai, e meu pai disse: eu vou dar um nome nesse lugar. Agora esse lugar aqui, o lugar dos meus santos, é chamado seio de Abraão. Aleluia. E vocês querem ficar aqui, gente? Quero não. Senhor, aqui é bom, aqui é maravilhoso o seio de Abraão, mas a gente vendo esse monte de gente sofrendo ali no inferno, do lado de lá, caindo gente no inferno, do lado de lá, caindo demônio no abismo. O Senhor é bom, mas a gente vendo isso aqui, então eu vou tirar vocês daqui. Quem dá glória a Deus? Efésios capítulo 4, versículo a partir do 9, por aí diz: e ele, tendo descido às regiões inferiores da terra, levou cativo o cativeiro. Quem glorifica a Deus, levou o seio de Abraão para debaixo do trono de Deus. Apocalipse 6. E a igreja dá glória a Deus e aplaude a Jesus de Nazaré. Aleluia. Por isso o escritor bíblico, os escritores bíblicos valorizaram tanto os pés do Senhor. Aí então Jesus sobe com o cativeiro. O cativeiro era o seio de Abraão. Isso foi na sexta-feira para o sábado. E sobe. Aqueles santos do Antigo Testamento subiram para onde vamos, Senhor? Para onde vamos, Senhor? Eles não sabiam que não tinha promessa para isso. E foi Jesus que decidiu naquela hora, do ponto de vista e da ótica humana. E sobe. Mas tinha um salmo na Bíblia que aparentemente, vamos dizer assim, já profetizava isso. Agora imagina Jesus subindo com aqueles homens e mulheres do Antigo Testamento que estavam lá no seio de Abraão, lá debaixo da terra. Lá vai Jesus subindo para o terceiro céu com aquela multidão. Quem dá glória a Deus? Quando Jesus vai chegando lá perto, aí se cumpre o salmo que diz assim: levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Pode aplaudir. Eu tenho uma notícia para você aqui agora. O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus em Jesus, está bem pertinho de você aí agora. Eu quero terminar esta palavra mandando 3 recados para o diabo. 3 recados. O primeiro é que o diabo tem que lembrar que está escrito em Hebreus 2:8: todas as coisas Deus sujeitou aos pés de Jesus. Ora, visto que Ele sujeitou todas as coisas, nada deixou sem que lhe esteja sujeito. Satanás pode matar, roubar e destruir, mas só vai onde Deus permitir que ele vá. Ele é limitado, ele come na corda, ele come no cabresto. Só Deus é soberano. Diz lá: nada Deus deixou sem lhe sujeitar. Todas as coisas Deus sujeitou debaixo dos pés de Jesus. Eu posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. Um outro recado é o que disse Paulo em Efésios 1:22, assim: e Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de seu Filho, e sobre todas as coisas
o constituiu. Aí ele termina como cabeça. Ó, cabeça da... Quem entendeu? Quem entendeu? Quem entendeu? Cabeça da igreja. Quem faz parte da igreja? Quem faz parte? Quem faz parte? Aquele homem dos pés furados é sua cabeça, é seu comandante, é seu chefe, é quem direciona você. E por fim, ele é seu dono. Diga glória a Deus agora. Mas não tem um último recado que o diabo precisa saber nessa noite. Eu digo ou não digo? Diga, os pés dele foram furados. O diabo pensou que ele estava eliminado. Agora diga bem forte: Satanás se enganou. Ele é acostumado a enganar muita gente, pois ele mesmo se enganou. Quem diz glória a Deus? Ele pensou que tinha acabado com o homem, pois o homem foi que acabou com a cabeça dele. Meu Deus do céu. Mas o diabo pode estar por aí dizendo assim: mas eu estou aqui no planeta Terra, cadê que a minha cabeça caiu? Pois eu quero dizer uma coisa a você: ainda não caiu. Está profetizado ainda, era para Jesus ter feito isso, está com 2000 anos. Mas ele tem poder de decisão, eu não tenho. Quando Jesus desceu ao inferno, que levou o povo dele para cima, que no terceiro dia ressuscitou, que ele vai... Peraí. O diabo viu que ele fez isso e não baixou. E você não vê. Realmente ele... Eu doido para ver um negócio desse. Os anjos doidos para ver isso. Aí Jesus disse: não disse nada. E quando é lá na frente, Paulo orando, quem diz glória a Deus? Senhor, por que o Senhor prometeu esmagar a cabeça do diabo e não aconteceu ainda? Por quê? Cadê meus meninos ali de José de Arimateia, que eu já pedi, corre lá. Por quê? Aí uma noite Paulo foi orar, aí veio uma revelação a Paulo. Quem pode dar glória a Deus agora? Quem pode dar glória a Deus agora? Quem pode dar glória? Senhor, por quê? Por que não esmagaram ainda? O Senhor não fez isso ainda. Eu quero esmigalhar, eu quero ver a cabeça dele rachada, eu quero ver a cabeça dele lascada, Senhor. Por quê? Quem quer saber por que Jesus não fez isso ainda? Quem quer, diga amém. Só digo que se você ficar em pé, pegar na mão de duas pessoas e começar a dar glória a Deus e aleluia aqui, vai. Só digo que se você começar a dar glória a Deus depois de pegar na mão de duas pessoas, vai. Mas é sem parar. Pega na mão e manda glória. Cadê a igreja? Vai agarrando na mão de dois aí, começando a dizer glória e aleluia, glória e aleluia. Vai lá, glória e aleluia, só isso. Glórias e aleluia, glória e aleluia. Calabrandabla xarabracai. Paulo orou: Senhor, por que o Senhor não esmagou a cabeça da serpente ainda? Aí veio uma revelação a Paulo. Aí Paulo escreve: e o Deus da paz, repete isso, em breve esmagará Satanás debaixo dos pés da igreja. Eu vou te explicar como será. Eu vou dizer duas palavras. O texto diz: sabe como é que vai ser? Não vai ser só Jesus. Quando Jesus ressuscitou, diz: não, eu quero fazer só isso não. Vou fazer só não. Eu posso, mas não vou fazer só não. Eu vou dividir a alegria. Quem dá glória a Deus? Eu vou dividir com o Cissamaro lá no Brejo. Quem dá glória a Deus? Eu vou dividir com o Dedé. Quem dá glória a Deus? Em breve Deus em Jesus Cristo esmagará a cabeça do diabo debaixo dos vossos pés.
Quem dá glória a Deus? Você acabou de ouvir uma ministração da Palavra de Deus com o Bispo Amaro sobre o sangue de Jesus. Esta foi uma das 8 mensagens pregadas durante a Semana Santa 2015 no Templo Central da Igreja Maranata em Brejo Santo. Estamos certos de que Deus falou ao seu coração. Portanto, perguntamos: você deseja aceitar a Jesus como seu Salvador e Senhor? Você deseja voltar a ser um servo dele? Se sua resposta for sim, procure o quanto antes uma igreja séria, onde você possa servir a Deus de coração. Amém.